Olá, bem-vindos! A fórmula do PERT é uma das técnicas para obter referências na avaliação quanto à probabilidade de sucesso ou fracasso de uma meta, seja para fins de estabelecê-la, seja para fins de avaliar o grau de viabilidade de uma meta externa ao projeto previamente estabelecida. Nessa lição, apresentamos a simulação de Monte Carlo com o mesmo objetivo. Apresentamos a curva S, que permite avaliar a probabilidade de não se subestimar ao determinar uma meta e como ela também ajuda a diferenciar uma estimativa de uma profecia. A planilha utilizada nos exercícios tem nessa lição os seus resultados explicados de maneira que você possa interpretar adequadamente a informação que ela deriva de suas estimativas de 3 pontos. A simulação de Monte Carlo permite considerar riscos por meio de análise quantitativa e tomada de decisões com resultados análogos à combinação da forma do PERT e sua distribuição beta de probabilidades. A simulação de Monte Carlo, após simular milhares de configurações, considerando os intervalos definidos para diferentes elementos que compõem o objeto da estimativa, fornece uma faixa de resultados e as suas possibilidades. A simulação de Monte Carlo ilustra o quão improvável é uma configuração em que tudo dê certo em todos os elementos, ou o oposto, e como essa probabilidade vai convergindo desses extremos, otimista e pessimista, em direção a consequências intermediárias. A simulação de Monte Carlo produz resultados possíveis pela substituição de uma faixa de valores, por exemplo, a estimativa para o primeiro elemento A no contexto em que tudo dê certo é de 2 horas, e a estimativa em que tudo dê errado é de 5 horas. Em uma primeira rodada de simulação, os valores entre esses dois extremos se produz um valor aleatório de 3 horas. Para o segundo elemento, os extremos estão entre 1 e 7 horas, e nessa primeira rodada de simulação se produz um valor aleatório de 5 horas, e assim por diante para todos os elementos. Ao final, soma-se os resultados de cada elemento para apurar o resultado da primeira rodada. No caso, 162 horas, que se posiciona entre as 83 horas e as 265 horas. Repete-se a substituição várias vezes, cada vez usando um diferente conjunto de valores aleatórios a partir dos intervalos definidos. Quando se considera que tudo dê certo com todas as atividades, se obtém uma estimativa de 83 horas. Quando se considera o oposto, chega-se à estimativa de 265 horas. Contudo, qual a probabilidade de ambos os extremos acontecerem? Ao final da simulação, ilustrada nessa animação, após 100 iterações, nenhuma delas obteve o cenário no qual todas as atividades tenham convergido para a estimativa otimista, o mesmo verificando-se com a estimativa pessimista. Com uma curiosidade, mesmo após 5.000 iterações, não se verificou essa configuração se materializando. Qual o risco associado a uma meta de 200 horas? Qual a meta que tem um risco de 25% de sucesso? Ambas as respostas podem ser obtidas como resultado da simulação. A curva S, ou quadros como o apresentado, respondem a essas perguntas. Com isso, consegue-se diferenciar atos de estimar, estabelecer uma meta ou assumir um compromisso. O exercício dessa lição utiliza-se de uma planilha eletrônica. As faixas que compreendem o intervalo para estimativa e relativas às quais deseja-se avaliar os riscos são fornecidas em cada linha. O limite inferior está indicado na linha, inclusive o próprio valor, e o limite superior é aquele indicado na linha seguinte. A segunda coluna indica a quantidade de casos na simulação que se enquadrou na respectiva faixa. A coluna com a frequência indica a chance da estimativa se concretizar dentro da respectiva faixa. Ela indica qual o percentual de casos naquela faixa em relação ao total. A quantidade acumulada representa os casos de sucesso, os casos cuja realização pela simulação resultou em um valor menor ou igual ao limite superior da respectiva faixa. A frequência cumulativa
indica a probabilidade de não se subestimar até o limite da faixa, e a representação tabular da curva S. Se o interesse é avaliar qual a probabilidade verificada em um conjunto de faixas, basta somar os resultados das respectivas faixas. Por exemplo, a probabilidade entre 417 e 599 horas é de 73%, correspondente à soma da coluna frequência para essas linhas. Por exemplo, a chance da meta de 599 horas ser bem-sucedida é de 80%. As mesmas informações estão também indicadas em formato gráfico. No eixo da esquerda, há a contagem dos casos conforme a faixa. No eixo da direita, há a probabilidade acumulada na curva S. As faixas com os mesmos critérios de limite inferior e superior representados no quadro estão no eixo horizontal. A curva S é representada por esta linha. E a distribuição de probabilidades está representada na forma de um gráfico de barras. Com isso, encerramos essa lição e você agora tem outra alternativa à fórmula do PERT para oferecer propostas de metas e também conseguirá avaliar a probabilidade associada a uma meta estabelecida previamente e oferecer propostas de metas para diferentes sensibilidades de riscos. Divirta-se com os exercícios e conte conosco no que você precisar.